Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje o goleiro Hugo Souza concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, aliás parte do treino foi aberto à imprensa, o técnico Ramon Dias mostrando para os jornalistas um pouco da preparação do Corinthians para a partida contra o Criciúma, sábado, 7h30 da noite, no estádio Heriberto Ulce, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na penúltima, o Corinthians pega o Bahia em casa e na última, o Grêmio em Porto Alegre. Para essa partida contra o Criciúma, o técnico argentino terá os retornos de Memphis Depay, que estava suspenso contra o Vasco, e de Yuri Alberto, pois é, ele se recuperou da lesão de grau 1 na coxa, já treinou normalmente e vai para o jogo. Nosso Wolverine, Yuri Alberto, quando ele se machuca, fica muito pouco tempo fora do time. Aliás, ele quer fazer mais gols, né? Ele tem 27 na temporada, ele quer chegar aos 30, que é o número de gols que fez o Pedro, e aí o Yuri ou empata com o Pedro com 30, ou se fizer 31, se torna isoladamente o maior artilheiro do Brasil em 2024. Este é o objetivo do Yuri Alberto, por isso ele quer jogar contra o Criciúma, contra o Bahia e contra o Grêmio. E tem muita chance de, nesses 3 jogos, fazer os gols que ele precisa. Pois bem, o goleiro Hugo Souza deu entrevista como jogador do Corinthians. Ele tem um contrato ainda não assinado, né? Porque ele ainda não pode ser jogador do Corinthians em definitivo. Ele está emprestado pelo Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas ele acertou um contrato por 4 temporadas com o Corinthians. Vai ser um dos maiores salários do elenco, vai ter uma bela valorização salarial merecida e é jogador do Corinthians. Finalmente acabou a novela. O Corinthians, que tinha um contrato que poderia pagar parceladamente o Hugo Souza em 2 anos, a primeira parcela seria no dia 15 de janeiro de 2025, mas para acabar com a novela, o Flamengo não aceitava nenhum fiador que o Corinthians apresentasse, podia apresentar o Banco Central que o Flamengo não iria acertar, né? A equipe carioca estava fazendo de mau gosto, estava negando tudo que o Corinthians tentasse apresentar. O que eles queriam? Queriam receber à vista. É lógico, né? O Clube do Rio de Janeiro aproveitou uma brecha no contrato e queriam receber à vista. O Corinthians não tinha o dinheiro, mas a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, resolveu ajudar e pagar os 800 mil euros à vista. O Corinthians fez o Pix ontem para o Flamengo e aí tudo certo, Hugo Souza é jogador do Corinthians. Por que eu falo que ele ainda não assinou o contrato, né? Primeiro, porque ele está emprestado até 31 de dezembro. Segundo, porque o Corinthians ainda tem aquele transfer ban, então não pode inscrever o Hugo Souza, né? Até pode comprar, como comprou o Hugo Souza. Ele é jogador do Corinthians, repito, tá? Mas não pode inscrever o Hugo Souza ainda quando abrir a janela, se não se acertar com o Balbuena. O Corinthians, segundo o diretor jurídico Vinícius Cascone, vai se acertar com o Fabian Balbuena, vai tirar o transfer ban da FIFA, e aí em janeiro, quando abrir a janela de transferências, o Hugo Souza será inscrito aí sim como jogador do Corinthians e o contrato vai para a CBF com 4 anos de duração. O Corinthians tem um novo goleiro e foi resolvido o problema com o Flamengo. A torcida organizada do Corinthians, as torcidas organizadas, muitas delas, foram ontem ao Parque São Jorge, tentando convencer o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, a adiar a reunião pela votação do impeachment do presidente Augusto Melo, que está marcada para amanhã, 7 da noite. O Romeu Tuma não adiou. Pelo menos por enquanto, a reunião está marcada para amanhã às 7 horas da noite. Há a esperança ainda de que isso pode mudar, pois algumas chapas do Conselho do Corinthians estão mudando de lado. Por exemplo, a chapa Movimento Corinthians Grande, que é uma chapa importantíssima que tinha membros no mandato do Augusto Melo, como por exemplo o antigo diretor financeiro Rosala Santoro, é da chapa Movimento Corinthians Grande. Ele saiu da gestão, foi para a oposição, mesmo assim ele se mostra contra o impeachment e por isso eles podem formalmente apoiarem
o presidente Augusto Melo. Isso pode fazer com que a reunião seja adiada para o ano que vem. Mas, por enquanto, repito, está marcada para amanhã, às 7 horas da noite, e deve acontecer no Parque São Jorge com a presença de torcedores organizados. Vai ser uma confusão lá no Parque São Jorge, essa reunião com voto secreto dos conselheiros para definirem ou não o afastamento do presidente Augusto Melo. E os Gaviões da Fiel finalmente vão lançar a vaquinha para os torcedores poderem contribuir com o pagamento do estádio do Corinthians, poderem contribuir com a quitação do estádio do Corinthians. Os Gaviões querem arrecadar 700 milhões de reais com o apoio do torcedor. Mas atenção, não caia em golpes. Utilize o Pix que for fornecido, que for revelado, que for dado para você, mostrado para você no site dos Gaviões, no Instagram dos Gaviões, no X ou Twitter dos Gaviões, o Pix que for mostrado pelos Gaviões da Fiel, o Pix dos Gaviões da Fiel, e não o Pix daquele seu amiguinho que manda para o WhatsApp, ou que você recebeu na DM do Instagram, ou que alguém mostrou para você, porque é golpe. Não caia em golpes. Acredite no Pix que for revelado pelos Gaviões da Fiel. Este é o número oficial, ou nome oficial, enfim, para que você possa doar dinheiro para o pagamento da Neoquímica Arena. Então evite golpes, não dê dinheiro para qualquer número de Pix que você receber aí, principalmente em grupo de WhatsApp, que tem muita gente passando golpe. Então, fique atento ao número que for passado pelos Gaviões da Fiel nos meios oficiais. Repito, Instagram, site e no X, nos perfis dos Gaviões, tá bom? Fechou, galera? Amanhã eu volto com mais informações do Corinthians aqui no canal É o Time do Povo, neste papo reto com a Fiel. E vai, Corinthians!